Mas só que como falou, fitoterapia, tem a acupuntura, a própria homeopatia, que, Mesma coisa. coitada, como está sendo esculachada. Na Inglaterra é obrigatório, eu acho que, não sei nem se já foi proibido, mas até um tempo atrás era obrigatório colocar como este produto não funciona. Cara, imagine o impacto cognitivo que a pessoa tem ao tomar um negócio que está escrito, isso não funciona. Sabe? E assim, todo o princípio e todas as coisas, eu não preciso. Vamos dizer aqui que se não funcionasse, se você me dissesse que essa água aqui tem um remédio e este aqui é um placebo e eu tomei e eu melhorei, funcionou, independentemente se foi ou não. O problema é que quando a gente faz ciência, a gente tem que excluir o placebo. Mas como médico, médico não é cientista. O médico ele tem que fazer tudo em prol do paciente. E se ele tem o placebo em prol do paciente, ele tem que usar. Né? Agora, se a gente for fazer coisas que funcionam que a gente sabe, e se eu atender bem, que é o que a gente fala de relação médico-paciente, fizer ele melhorar, é isso que tem que ser feito. Porque o médico, de certa forma, em que pese aqui a questão... não estou falando de registro de profissionais, mas o médico, ele é psicólogo, às vezes ele é massagista, às vezes ele é um confidente, às vezes ele faz a função do padre e do pastor para fazer uma confissãozinha aqui, outra acolá. E eu entendo que a medicina, e não só a medicina, tá? As áreas de saúde de uma forma geral, e eu tenho defendido isso e tenho levado na cabeça demais por conta disso, que eu tenho uma espécie de sacerdócio, que é o que você fala em relação à medicina. E é óbvio que eu vou me servir da ciência. É lógico. Sim, uma ferramenta, né? Eu aposto ao meu nome neurocientista, pô. Então eu estou dizendo que eu sou cientista. Mas esta medicina, esta saúde mais integral, mais sistêmica, que vai até elementos que fogem a este contexto cartesiano que a gente aprende na universidade, para mim isso não está fora. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um paciente de nutrição, menininho de 8 anos, ele veio do interior do Paraná e ele tinha lá um problema bastante grave de imunidade, um câncer, um câncer linfático. E pela lógica, pelo que a gente tem na nutrição, você não pode servir alguns tipos de alimentos nessa condição. E esse menino estava ruim, e ele não queria comer o que a gente estava oferecendo. E aí a pergunta é, o que você quer comer? Olha a resposta do menino, eu quero o torresmo da minha mãe. Cara, como é que você vai dar para um menino que está com câncer, que está com um tratamento complicadíssimo, uma série de restrições nutricionais, como é que você vai dar torresmo para ele? O fato é que a situação dele ficou tão complicada que ele passou a ser um paciente de cuidados paliativos, em tese, eu já entendo que ele não tem mais reversão. E ali a gente flexibiliza algumas coisas. E uma delas foi... Cara, você não acredita que o menino, ele tornou totalmente assim. A saúde dele melhorou, a condição mental dele melhorou. E às vezes a gente não para pensar no impacto que tem uma ação como essa, que é o que a gente fala muito hoje da medicina humanizada, da nutrição humanizada. Eu vou contar uma história para vocês, super de boa, super fácil, mas vocês vão ver o quanto isso é emocionante. Nós tínhamos um hospital aqui em Curitiba, temos ainda, o hospital está lá ainda até hoje. E uma enfermeira passou pela frente do quarto de um menino, também com câncer, e ela passou, olhou para ele estava triste, também nessa faixa de 8, 9 anos, e ela olhou para ele e voltou, rapaz, que isso, rapaz, você tá tão triste e tal, o que você quer ser quando crescer? Olha a resposta do menino, ele disse, eu quero ser bombeiro. E a mãe estralou, olhando, ela disse, bombeiro? A gente não conhece nenhum bombeiro, a gente nem tem bombeiro na família, por que você quer ser bombeiro? E a resposta do menino foi, porque bombeiro salva pessoas. Essa conversa poderia ter encerrado ali. Ela poderia ter parado ali. Só que essa menina, enfermeira, ela fazia muito mais do que apenas enfermagem. Ela fazia humanologia. Ela pegou seu telefone e disse, eu vou ligar para um primo meu que é bombeiro, vou pedir para ele tirar uma foto. E a gente vai pendurar essa foto aqui e você vai olhar para ela todo dia. Descrevendo essa cena para você aqui, ela não é tão emocionante, mas quando você olha para os marcadores do menino, ele estava ligado a uma série de aparelhos, então a oximetria dele estourou, a glicose dele estourou. Aí você fala, cara, o que está acontecendo dentro dele? Ninguém aplicou nada, não foi injeção, não foi nada. Foi o quê?
mental. Ela pegou o telefone e ligou pro primo, o primo disse, foto? Não, eu vou aí no hospital, cara. Oh, que legal. Eu vou aí no hospital. Você consegue imaginar o quanto isso mexeu com a criança, com a mãe? E ele era um menino que estava com 6 meses de vida. A projeção dele era 6 meses de vida. Então, era uma situação bem grave. Quando esse bombeiro foi até o seu comandante para pedir autorização para ir até o hospital, o comandante falou, não, você não vai. Nós vamos. Cara, eles foram com o caminhão do bombeiro, velho. Eles foram com o caminhão do bombeiro, botaram aquela Magirus gigante, ele estava no 2º andar, e eles liberaram o estacionamento, eles ligaram, fizeram todo um trabalho, disseram para o hospital, ó, vai chegar um caminhãozão fazendo um barulhão, mas avisa todo mundo que é de boa, porque a gente está fazendo aqui apenas uma homenagem. Subiram os 2 bombeiros pela escada, foram até o quarto do menino, vestiram nele um uniforme de bombeiro, tiraram uma foto. Esse menino, Endrigo, que tinha 6 meses de vida, ele sobreviveu mais 2 anos. E você provavelmente está me vendo agora e pensando assim, puta, eles só prolongaram o sofrimento. Cara, eu quero que você vá lá no hospital hoje e veja a imagem desse menino na parede e as milhares de vezes que eu vi profissionais cansados, abatidos, passando no corredor do hospital, olhando para a imagem. Cara, tô falando para você que eu vi milhares de a pessoa olhar para a imagem e fazer assim, ó. Cara, aquilo traz ânimo. O quartel dos bombeiros tem o nome da criança. Então, quando você imaginar, quando você pensar em humanologia, eu quero que você lembre desta cena.